Boa tarde, criançada. Tudo bem com vocês? Bom, então temos aí uma mensagem que diz: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E é assim que eu quero ver vocês, feliz da vida, contente, né, a cada dia. E quero desejar a todos um bom retorno, né? Nós estamos retornando às nossas aulas hoje. Espero que vocês estejam com muita garra, né? Para aprender um pouco mais. E hoje, na nossa aulinha de ciências, que vocês possam estar realmente motivados para a nossa aula, né? Que assistam, que prestem atenção, que façam as atividades, para que a gente possa realmente cada um contribuir com o seu aprendizado. Bom, espero que vocês tenham tido umas férias, né, maravilhosas, que tenham aproveitado, que tenham realmente descansado, né? Sei que muitos aproveitou para dormir mais um pouquinho, né? Levantar mais tarde. É isso aí. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho, tá, crianças, sobre o ar no planeta Terra, né? Que está exatamente na unidade 4, na página 53. Mas antes vamos comentar um pouquinho em relação sobre o nosso ar, né? O ar é um dos componentes, né, que nós utilizamos para viver. Ele é tão importante quanto a nossa água, sabiam disso? Pois é. Então vamos conhecer um pouquinho, né, dessa nossa peça, né, que é o ar. Bom, então no texto aí, sigam, né, acompanhem comigo a leitura do texto. Diz assim: você já parou para pensar em quantas coisas estamos aprendendo com essas atividades? Bom, vamos fazer aqui algumas atividadezinhas para que a gente possa poder aprimorar o nosso aprendizado, tá? Então, esta semana, tá certo, crianças? Nós vamos continuar aprendendo sobre o nosso planeta. Vamos falar sobre o ar. Nós já falamos sobre o solo, nós já falamos sobre a água. E hoje nós vamos falar sobre o ar, né? O ar do nosso planeta. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele, né? O nosso planeta é cheio de componentes, como vocês já perceberam, né? Ó, a água, o solo e agora o ar, né? A gente não vê, mas a gente precisa dele. Vocês já perceberam isso? A gente não consegue ver o ar, mas ele é importante. Ele é simplesmente essencial para que nós possamos viver. Bom, então, você sabia? Vamos conhecer aqui algumas curiosidades, tá? Tem assim: a Terra, o planeta Terra, tá bom? Ele é envolvida, né, por uma camada de ar chamada atmosfera. Olha só na imagem aí do lado. O ar é de grande importância para a vida. É nele que encontramos o oxigênio que respiramos. Então, o nosso corpo precisa desse componente do oxigênio. E onde nós podemos encontrar esse oxigênio? No ar, né? Bom, então a gente já pode perceber e conhecer um pouquinho que a nossa atmosfera, ela é formada por várias camadas, né? Por algumas camadas de ar. E cada um deles recebe um nome, que a gente vai conhecer aos poucos. De acordo com como eu falei, nessa semana a gente vai aprendendo. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho sobre a nossa atmosfera, sobre o nosso ar, tá? Bom, então como vocês podem observar aí nessas imagens, o que é que nós podemos ver? O que é que vocês podem notar, perceber? Olhe cada uma delas com atenção, vejam bem. Então, nas primeiras 4 imagens tem assim: muitos seres vivos respiram
utilizando o oxigênio do ar. Bom, olha só aí, quem são esses seres vivos? Olha aí como nós estamos vendo, né, ó? Um sapinho aí, alguns animais e também nós seres humanos, nós vivemos, né, utilizando o quê? O oxigênio do ar. Outros respiram oxigênio dissolvido na água. Olha aí, quem são eles? São os peixes, né? Bom, tem alguns que vivem na água e na terra. Então, eles retiram o oxigênio do ar, voltam e mergulham novamente na água, né? Mas existem aqueles que retiram o oxigênio somente da água, como a maioria dos peixes. Eles conseguem respirar, tirar esse componente tão importante, tão vital da água, né? Que está dissolvido diretamente na nossa água. Então, a gente pode observar aí as imagens e perceber e ver, né, o quão é importante, né, o oxigênio e também o quão é importante o ar, porque é nele que nós podemos retirar aquilo que nós precisamos para poder respirar. E por isso que é importante que nós devemos ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados que nós vamos aprender, né? Explorando este conteúdo. Então, como eu falei, aí na unidade 4, na página 53, tem assim: o ar no planeta Terra, que é o qual nós estamos falando. Temos aí uma atividade que eu quero que vocês façam. Bom, que vocês façam sozinhos, procurem, né? Desenvolver essa atividade sozinho, refletindo, observando, pensando. Bom, então aí nessa atividade tem assim, diz o seguinte: observe atentamente as duas figuras a seguir. Olha só, tem duas imagens, né? Ó, a imagem de cima e logo abaixo tem outra imagem. Ele diz assim: encontre as 6 situações diferentes entre elas e as circule. Bom, então aí vocês podem estar observando o que está acontecendo nessas imagens. E aí eu quero que vocês circulem com bastante atenção. Vão ter que encontrar 6 coisas diferentes. Então, observe com atenção, atentamente, e veja o que foi que mudou. E na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho e saber por que essas coisas mudaram de uma imagem para outra. Por que elas mudam, né? O que foi que aconteceu que houve essa mudança? Tá certo? Então, vejam bem, analisem e circule as 6 diferenças. Então, essa vai ser a atividade de casa de hoje, né? Uma atividade bem legal, só para vocês entrarem no clima, né? De volta às aulas e para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a ciência, né? Um pouco da nossa ciência, do nosso planeta Terra, tá? Bom, então, queridas crianças, né? A participação de vocês nas aulas, né, e nas atividades nos deixa muito felizes, sabiam? E eu peço que vocês continuem assim, sendo alunos dedicados. Então, um beijão para todos vocês. Façam essa atividade da página 53, como eu já falei, né, da 4ª unidade, onde nós iremos explorar no decorrer dessa unidade, falar um pouco mais sobre o ar do nosso planeta Terra. Então, cuide-se, fique bem. Ainda nós não estamos livres, né, dessa pandemia, ainda temos que manter muitos cuidados para que em breve a gente possa nos encontrar, tá bom? Então, tchau, tchau, um beijão no coração.